dia, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 99 e as escrituras de hoje são Deuteronômio capítulo 33, do versículo 1 ao 34, 12, Lucas 13, do versículo 1 ao 21, Salmos capítulo 78, do versículo 65 ao 72 e por último ali Provérbios 12, versículo 25. Vamos começar com Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1. A bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio dos miriades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jerusalém, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Rúben viva e não morra, e que não seja poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve ao Senhor a voz de Judá e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, se tu ajuda contra os teus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno, que tu provaste em Maçã, com quem discutiste nas águas de Meriba. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos, e não estimulou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre os teus altares. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, ele descansará nos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e naquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chefes são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Tais, pois, são os miriades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulão disse: alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamaram os povos ao monte, ali ofereceram sacrifício aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que expande o território de Gade, como leoa ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores
e cheio de bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. De Aser disse: bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jerusalém. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos e diante de você e disse: destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este a sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor travava face a face. Nunca houve ninguém que tivesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Agora vamos ler Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 21. Arrepender-se ou perecer. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quando aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A parábola da figueira estéril.
E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já fez 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que a cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. A cura de uma mulher enferma no sábado. No sábado estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. A parábola do grão de mostarda. Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus se aninharam nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Agora vamos ler Salmo, capítulo 78, do versículo 64 ao 72. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar os golpes, os seus adversários, e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. E também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. E agora, para finalizar, vamos ler Provérbios capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz a alegria. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado mais uma vez por você que esteve conosco até aqui. Que Deus abençoe o seu dia. E amanhã nós estaremos aqui novamente, sendo a vontade de Deus. Nos vemos no mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã.